A ciência do jejum intermitente, ele realmente funciona. Se te dissessem que ficar sem comer por horas ou até um dia inteiro poderia te deixar mais saudável, viver mais e ainda perder peso, você acreditaria? Parece loucura. Durante décadas, fomos ensinados que o ideal era comer de 3 em 3 horas, evitar longos períodos em jejum e que pular refeições era prejudicial. Mas agora, a ciência começa a contar uma história completamente diferente. E talvez tudo o que você achava que sabia sobre alimentação esteja errado. O jejum intermitente virou moda. Influenciadores, atletas, médicos e biohackers juram pelos seus benefícios. Mas o que realmente está por trás disso? Seria apenas mais uma dieta passageira, um modismo que será esquecido em poucos anos? Ou estaríamos diante de um redescobrimento milenar com base científica sólida e promessas reais de longevidade e transformação? Na prática, o jejum intermitente é simples. Você alterna períodos de alimentação com períodos de abstinência total ou parcial de comida. Os protocolos mais comuns são o 16 horas e 8, em que você jejua por 16 horas e come durante 8, ou o famoso OMAD, One Meal a Day, onde há apenas uma refeição por dia. A ideia central é dar ao corpo tempo para sair do modo digestivo e ativar processos celulares profundos, como a autofagia. A autofagia é um dos pontos mais fascinantes. Descoberta premiada com o Nobel em 2016, ela é, basicamente, o processo pelo qual as células se limpam e reciclam partes danificadas. Imagine isso como uma faxina interna, removendo o lixo acumulado que, com o tempo, pode se transformar em inflamações, doenças e até câncer. E o mais incrível, esse processo é fortemente ativado durante o jejum. Mas não é só isso. Estudos mostram que o jejum intermitente pode melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir os níveis de inflamação, turbinar a produção de hormônio do crescimento e até aumentar a clareza mental. Em testes com animais, o jejum prolongou a expectativa de vida em até 30%. Isso mesmo, jejuar pode te fazer viver mais. E quanto ao cérebro? Surpreendentemente, o jejum não deixa você mais lento ou cansado, como muitos acreditam. Pelo contrário, pesquisas indicam que a neurogênese, o nascimento de novos neurônios, pode ser estimulada durante o jejum. Isso porque, em períodos sem alimento, o cérebro libera mais BDNF, uma proteína que fortalece conexões neurais e protege contra doenças degenerativas como Alzheimer e Parkinson. Mas antes que você ache que tudo são flores, é preciso entender os desafios. O jejum intermitente não é fácil para todos. Muitas pessoas enfrentam dores de cabeça, irritabilidade, dificuldade de concentração nos primeiros dias, sintomas de abstinência do açúcar e dos picos de insulina a que o corpo se acostumou. E, claro, existem contraindicações. Pessoas com distúrbios alimentares, gestantes, crianças e indivíduos com certas condições médicas devem evitar ou, no mínimo, praticar com supervisão profissional. Há também um ponto controverso, o efeito rebote. Quem jejua, mas depois compensa exagerando na janela de alimentação, pode sabotar todo o processo. O jejum não é uma licença para comer tudo o que quiser. Ele precisa vir acompanhado de escolhas alimentares conscientes. Se o jejum for feito para compensar uma dieta ruim, o corpo entende como um ciclo de escassez e excesso, o que pode gerar estresse metabólico ao invés de saúde. O que poucos percebem é que o jejum está profundamente ligado à nossa história evolutiva. Nossos ancestrais não tinham acesso à comida o tempo todo. Eles jejuavam, muitas vezes à força, entre uma caçada e outra. O corpo humano foi moldado por esse ciclo natural de abundância e privação. Mas a modernidade quebrou esse ciclo. Hoje, comemos o tempo todo. E o corpo, acostumado a trabalhar, a limpar, a se adaptar, nunca tem pausa. E talvez seja essa a chave. O jejum intermitente não é uma dieta. É um retorno. Uma reconexão com um ritmo biológico que ignoramos por décadas. Um ajuste profundo que pode nos lembrar que, às vezes, menos é mais. Mas há uma pergunta que ainda paira no ar. Será que todos deveriam jejuar? A resposta é, depende. O jejum não é mágica, nem milagre. É uma ferramenta. E como qualquer ferramenta poderosa, pode ser usada para o bem ou para o mal. O que determina isso é o conhecimento e a intenção por trás do uso. No fim das contas, o jejum intermitente realmente funciona. A ciência indica que sim. Mas o mais importante talvez não seja o jejum em si, e sim o que ele nos ensina, que nosso corpo é mais resiliente, mais inteligente e mais adaptável do que imaginávamos. E que a saúde pode estar, literalmente, em nossas mãos, ou melhor, em nossas decisões. E agora,
Eu te pergunto, se o simples ato de não comer por algumas horas pode transformar a sua saúde, por que continuamos com tanto medo do vazio?